Fala aí, galera, tudo bem? Por aqui, professor Epifânio Cavalcante. A gente vai dar continuidade ao nosso projeto de História do Ceará. Sempre lembrando a vocês que essa nossa aula nesse formato, né, de quadro branco, o quadro aí todo montadinho com muito carinho e muito trabalho, né? Se você já montou um quadro branco desse jeito aí, você sabe o trabalho que dá, beleza? E aí, além dessa montagem, né, toda esquematizada para vocês, o famoso mastigado, tá ligado? Além disso, vocês terão as aulas de resolução de questões tema por tema, galera. Então é assim, é para aprovar naquilo que você quiser, até no concurso da NASA que nem existe. Tudo bem? Beleza? Bora pra cá. Gente, a nossa temática inicial é exatamente os holandeses aqui no Ceará, beleza? Professor, para falar de período, a gente vai falar de qual período aí? Gente, a princípio, eles chegam aqui na primeira metade do século XVII. Eu vou até anotar para você, tá bom? Ó, eles chegam por aqui na primeira metade do século XVII, beleza? Como é que era isso, professor? Que BO era esse, que Paranauê era esse, né? Que explica essa investida holandesa aqui no Ceará. Vamos lá. Galerinha, vamos lembrar que houve um processo chamado de União Ibérica. Portugal e Espanha se juntam no mesmo reino. Portugal e Espanha se juntam no mesmo reino. Quem é que mandava na coisa toda? Quem mandava era a Espanha. A Espanha tem uma treta histórica com a Holanda. Foi o que a Espanha fez? Proibiu a Holanda de comercializar com o Brasil. A Holanda vai deixar isso na boa? Não. A Holanda bota o pancadão. Se você já foi pro estádio, bota o pancadão e diz o quê? Uva me invadir, uva me invadir. Se você é cearense, não complete a frase porque é pesada, né? Entendeu? Então, a Holanda bota o pancadão e começa a invadir. Foi só o Ceará? Não. O Ceará é só um dos elementos. O Ceará é só um dos elementos. Invadiu a Bahia, invadiu a superpotência Pernambuco, e o Ceará estava ali, né, nesse contexto de invasões holandesas. Vou aqui para vocês, ó. Investidas holandesas na região. Aí você vai, anota e complementa, anote, meu filho, anote. Bahia, Pernambuco e a superpotência Ceará. Bahia, Pernambuco e a superpotência Ceará. Beleza? Tranquilo? De boa? Galera, era um negócio tão sério, mas tão sério, que os holandeses vão inventar uma empresa para cuidar disso. Exatamente, né? Seria uma parceria público-privada nos dias atuais? Seria isso, beleza? Tem capital particular, tem capital público, e aí os caras vão tentar dominar a região açucareira. Nome da empresa: Companhia das Índias Ocidentais, beleza? Uma das metas era o domínio, o controle da região açucareira. Mais uma vez, uma das metas era o domínio, o controle da região açucareira, beleza? Galerinha, professor, mas aí eu aprendi em outra aula que o Ceará não é área açucareira. É mesmo não, meu lindo. E aí tu vai lembrar sempre de quê? Que as tentativas de ocupação do Ceará, inicialmente, se dão por uma questão militar e não por uma questão econômica. Tudo bem, mais uma vez, o Ceará não representa uma área de vultuosos empreendimentos açucareiros. Não, não é. Então, o Ceará, de novo, é percebido pelo europeu como um ponto estratégico. O Ceará como um local, né, de possibilidades militarizadas. Professor, como assim? Vamos lá. No olhar holandês, o Ceará, ele era um ponto, por exemplo, para tentar chegar ao Maranhão. Nós já vimos isso lá na expedição de Pero Coelho. Então, assim como o Pero Coelho, para os holandeses, o Ceará é a ponte. Eu sei que não é legal dar esse exemplo, mas como é cultura popular, todo mundo aqui vai lembrar. O Ceará é a amiga feia. Tu entende? Meu rapaz que tá aqui me filmando já usou essa estratégia várias vezes. Fica amigo da amiga feia, para a amiga feia ser a ponte para a amiga bonita. Eu vou mudar o termo. Amiga com menos proporção de beleza, né? Ou não tão beneficiada com atributos estéticos. Não é mais ou menos isso, né? Porque é complicado, né? Quem sou eu para chamar alguém de feio, um cabeça seca desse, entendeu? Então, né, complica. Fato é, o Ceará é a ponte, o Ceará é o caminho. Dizendo de outro modo, o Ceará não se explica em si. Tudo bem? Outra perspectiva cearense, no olhar holandês. Manter a área açucareira sob o controle da Holanda. Lembrando, a área açucareira predominantemente é Pernambuco. Mais uma vez, a área açucareira predominantemente é quem? Pernambuco. Tranquilo? De boa? E aí, para ilustrar, galera, esse controle holandês em Pernambuco, ele dura, ó, de 1630 a 1654. Beleza? Mais uma vez, esse controle holandês em Pernambuco, tá ali o período, ó, 1630 a 1654. Beleza! Os holandeses desembarcam aqui no Ceará. Os holandeses chegam aqui. E aqui vamos tentar entender mais ou menos como é que foi essa lógica, né, da ocupação holandesa em território cearense, no litoral cearense, beleza? Gente, temos aqui a datação de 1637. 1637, sob o comando de um camaradinha, de um rapaz, a pronúncia óbvio que vai estar errada, eu não sei nem português que dirá holandês, né? O nome do cara, no meu modo de falar, George Gertzmann. Talvez não tenha nada a ver com essa pronúncia, talvez não tenha, mas enfim, a aula lá, a sua prova não é oral. Se você lembrar desse rapaz aqui, você marca, tudo bem? Chega por onde? Pelo Porto do Mucuripe. Porto do Mucuripe. Professor, não é o Porto do Pecém? Não, não, né? No Brasil Colônia, não, né? Não tem Porto do Pecém. É o Porto do Mucuripe, beleza? Certo? Só que aí a ideia do cara não era apenas o Porto do Mucuripe. A ideia do cara era dominar o chamado Forte do Ceará. Forte do Ceará é uma espécie de apelido para o Forte de São Sebastião, beleza? Na maravilhosa região da Beverly's Barra, da Beach Barra, da Barra do Ceará, tudo bem? Gente, a Barra do Ceará é um lugar tão impressionante que os motéis conversam entre si. Havia um motel, historicamente falando, que dizia assim, ó, vamos. Aí na mesma rua, no quarteirão seguinte, tinha o Você Que Sabe. Gente, isso é... O cearense inventou o marketing, mano. Inventou o marketing. Repito, a Barra, onde tudo começou, até os motéis conversam. Tudo bem? Beleza? Inicialmente, o George Gertzmann consegue, sim, alianças com os indígenas e ele vai conquistar o Forte de São Sebastião. Eu coloquei aqui um complemento para você lembrar que o forte não era tão forte assim. Entenderam, pessoal? Né? Eu já vi alguns casos, não? Vi mesmo, sim, presenciei, de pessoas... Vocês também já viram isso, já. A pessoa é uma no Instagram, com os filtros e as possibilidades de melhoria.
Aí quando você vê a pessoa pessoalmente, você fala, mas aquela pessoa do Instagram, cadê? Onde é que ela foi? É mais ou menos isso com o Forte. O Forte aqui, o Forte, com esse nome, é Forte. Esse é Forte no Instagram. Na prática, ele era de taipa, pessoal. Na prática, ele não tinha nem 50 soldados. Era. Na prática, as armas eram um simulacro, não tinham nem munição. Entendeu, doido? É um simulacro. Vou atirar e tu atira. Como é que atira? Se não tem munição. Entendeu? Só atirar a espingarda, pá, na pessoa, né? Só se for. Entendeu? Então, não leve muito a sério o nome Forte. É pra ficar bonito, né? Dá esse pra ficar bonito, ó. Forte em parcas condições. Fica bonito, né, gente? Né? Dizendo de outro modo, forte fudido. Né? Mas aqui, pra ficar bonito, em parcas condições. Os holandeses agora vão dominar a coisa toda, só que aí viram, muito rapidamente, eu falei assim, vixe, eu dominei. E agora? Vou fazer o quê neste território? Perceberam rapidamente, porque já tinham percebido, que o local não tinha atrativos econômicos. Ó, ainda tentaram os holandeses, ainda tentaram extração de sal, né, por uma questão óbvia, litoral, sal e tal. E também, para ter alguma fonte de renda, de riqueza, escravizar os indígenas. Os indígenas que até então eram aliados ficaram putos, vão reagir rapidamente e vão invadir e destruir o Forte São Sebastião, que agora era domínio dos holandeses. O Ceará vai passar um período sem a presença europeia. Vou repetir. O Ceará vai passar um período sem a presença europeia. Isso foi quando, mais ou menos, professor? Vamos lá. O cara chegou em 37. Em 44 houve a expulsão. Ó, 1644. Expulsão. E aí, 5 anos depois, os holandeses tomam fôlego, rapaz, bora lá no Ceará de novo, bora tentar de novo, que agora vai dar certo. Quem nunca, né, não fez isso? Esse ano é o meu ano. Esse ano eu vou estudar, quem nunca, né? Então, os holandeses fizeram exatamente a mesma ideia, só que demorou 5 anos. Em 49, sob o comando mais famoso, né, quando se refere aos holandeses, mandaram para cá uma figura chamada de Matthias Beck. Mais uma vez, mandaram para cá uma figura chamada Matthias Beck. O Matthias Beck já chega aqui numa situação não muito legal, de crise do domínio Flamengo em Pernambuco. Meu amor, se você encontrar esse termo aqui, ó, Flamengo, não é o time não, coisa linda de Jesus, é referência holandesa, tudo bem? Flamengos, holandês. Tem outro nome? Tem. Batavos. Tranquilo? Flamengo ou Batavos? É. Galerinha, há uma outra questão importante. Por que que o domínio holandês estava enfraquecido lá em Pernambuco, né? Os latifundiários holandeses foram aliados por um tempo dos holandeses e aí começam a insurgir contra os holandeses, em especial porque o cara que conseguiu as alianças lá em Pernambuco, um cara chamado Maurício de Nassau, vazou, pegou o beco e aí começaram a cobrar os impostos e aí os caras, agora tem que pagar o imposto, pagar os empréstimos, mas não, bora expulsar os holandeses. Esse processo de acirramento das brigas entre holandeses e pernambucanos, ele é chamado de insurreição pernambucana, beleza? O Ceará aparece mais uma vez como uma alternativa, ou para chegar ao Maranhão, ou de renda em si próprio. Os holandeses pensaram agora nessa perspectiva, de o Ceará com uma possibilidade lucrativa. Vou dizer mais uma vez, pensaram no Ceará como uma possibilidade lucrativa. Deu certo? Nem tanto. Bora pra cá. Galera, olha aqui. Tentativa de conquistar rendas no Ceará. Professor, por que tu insiste em colocar Ceará assim? Gente, porque era o termo da época, certo? O Ceará era chamado de Ceará Grande e a grafia aquela ali, essa aí mesmo. Se você é daqui de Fortaleza ou do Ceará, aqui tinha ou ainda tem, não sei, uma empresa de ônibus com esse nome. Ainda tem? Pronto, ainda tem. Ceará Grande, certo? O Ceará Grande é essa homenagem ao primeiro nome do Ceará, beleza? O Matthias Beck sabia, meu irmão, não tem como conquistar um território sem promover a aliança com os nativos, beleza? Mais uma vez, não tem como conquistar um território sem promover a aliança com os nativos. O Matthias Beck foi lá, né? Ei, galera, foi mal. Os parceiros lá de anteriormente foram uma paia. Aí outra coisa que vocês também disseram muito, né? Amor, me perdoa, eu vou mudar. Entendeu? Agora vai ser diferente. Então assim era o Matthias Beck com os indígenas, beleza? Deu certo a priori? Deu, né? Há um restabelecimento do contato da aliança com os indígenas. Para o Matthias Beck, o grande lance, a grande novidade, galera, é que era necessário a construção de uma nova localidade, de um novo forte, para o empreendimento dar certo, beleza? Lembrem vocês que até então, tudo foi localizado na Barra do Ceará, não é verdade? Agora não mais. Agora vai ter outra parada, vai ter um outro lugar. Vamos aqui acompanhar comigo, vamos. Olha aqui, ó. Informações fundamentais sobre essa ideia do novo forte. Vamos lá. Monte Marajaitiba é o lugar. Monte Marajaitiba. Nas margens do riacho Pajeú, certo? Então, lembra desses termos aí, tá bom? Monte Marajaitiba, as margens do riacho Pajeú. O forte de Chorembó. Forte de Chorembó. De novo. Aqui não estou dizendo que a pronúncia está correta, não, certo? Mas é algo parecido com isso. Vê se tomei com 18 mil consoantes, marca. Lembrando que é o forte construído na gestão do Matthias Beck. Criado primeiro, o George Gedson, ele ocupou o antigo forte, Forte São Sebastião, beleza? Galera, detalhezinho interessante. O Matthias Beck é um cara, né, letrado e tal, e aí ele vai anotar tudo que ele vai percebendo aqui no Ceará e escrevendo um diário sobre o Ceará. Então, o Matthias Beck é também uma fonte para estudos sobre aquele Ceará colonial, certo? Tentativa de extrativismo de quê, professor, pelo amor de Deus? Principalmente, galera, da prata. Numa região hoje chamada de Itarema, aqui no Ceará. Um sinal muito bonito, vale a pena conhecer, certo? O contexto de crise, né, do domínio holandês foi se acirrando, e aí, gente, a ajuda que vinha de Pernambuco parou de chegar. O Ceará estava praticamente abandonado, né, dos subsídios que vinham de Pernambuco para cá. Então, a lasqueira era iminente, né? Para variar, conflitos com os nativos, o forte de Chorembó foi atacado por diversas vezes, inclusive morrendo ali alguns holandeses nessas chamadas de ataques. Finalmente, em 1654, houve, formalmente, a reconquista portuguesa sob o comando de Álvaro de Azevedo Barreto. É aí que o Forte de Chorembó sai do nome Chorembó e passa a ser Nossa Senhora da Assunção. Professor, eu já vi muita questão debatendo, né, a importância do Matthias Beck ou a importância do Soares Moreno. Qual seria o fundador do Ceará? Ninguém, pessoal. Tem que entender que cada um tem a sua importância naquele contexto, naquele espaço, naquela temporalidade, certo? Agora, se cair assim, ó,
Na visão tradicional da história, Martim Soares Moreno é considerado o fundador do Ceará. Aí tu marca certo. Numa perspectiva tradicional da história. Logo depois, houve algumas revisões, né? Colocando a importância do Matias Beck. Só que hoje o que é aceito? Que a história de uma localidade não é atribuída a um personagem, ou a dois personagens, ou a três personagens, e sim a uma construção social. Entenderam a ideia? Fato é, a partir de 54, a partir de 1654, os holandeses já não mais têm território cearense. Os portugueses, agora portugueses mesmo, não é mais União Ibérica não. A União Ibérica já tinha acabado. É português, Portugal sozinho, unilateralmente, passam a dominar de novo o Ceará. Por isso, o que era Forte de Chonembó vira Forte Nossa Senhora da Assunção. Mais uma vez, o que era Chonembó vira Nossa Senhora da Assunção. Beleza? Galera, espero ter ajudado vocês com essa temática aqui tão interessante. De verdade.